Olá! Na aula de hoje vamos falar da NR35, que se refere ao trabalho em altura. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. São constantes os acidentes com trabalho em altura, portanto, é fundamental que somente profissional com devido treinamento exerça essa atividade. A NR35 detalha como esse trabalho deve ser executado e as principais medidas para evitar a ocorrência de acidentes. É dever do empregador garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma, assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta NR pelas empresas contratadas, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma, e assegurar suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Deve também estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura, assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade, e assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. São responsabilidades dos trabalhadores cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador, colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nela, interromper as suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e eminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis. Zelar pela segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissão no trabalho. Em relação à capacitação e treinamento, considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual para trabalhar em altura, com a seleção, inspeção, conservação e limitação do uso, acidentes típicos em trabalhos de altura, condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. O empregador, ele deve realizar treinamento periódico bienal, ou seja, a cada 2 anos e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, evento que indique a necessidade de um novo treinamento, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias, mudança de empresa. O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia:
Medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir um meio alternativo de execução. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. E medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Então, sempre deve seguir essa hierarquia quando há os trabalhos em altura. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de riscos. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. O que deve conter nessa permissão de trabalho? Deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco e a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. Na sequência, temos um glossário que trata de alguns conceitos básicos que são utilizados nesta norma. São eles o conceito de análise de risco, que seria a avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle. Fator de queda, que é a razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Permissão de trabalho, que é o documento escrito contendo conjuntos de medidas de controle, visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. Ponto de ancoragem, que é o ponto destinado a suportar a carga de pessoas para a conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava-quedas e talabartes. Profissional legalmente habilitado, que é o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Definição de talabarte, que é um dispositivo de conexão de um sistema de segurança regulável ou não para sustentar, posicionar ou limitar a movimentação do trabalhador. Trabalhador qualificado, que é o trabalhador que comprove conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. E trava-quedas, que é o dispositivo de segurança para a proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, quando conectado com um cinturão de segurança para proteção contra quedas. Por hoje é só e até a próxima.